Você vai ouvir agora Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo à luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Ricardo Gomes. Amiga e amigo ouvinte, é com muita alegria que estou iniciando mais uma edição do programa Evangelho e Vida nas ondas fraternas da nossa Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Mais uma vez, desejo a você saúde, paz, serenidade e esperança, agradecendo sempre a sua preciosa audiência. O nosso tema de hoje é diferentes estados da alma na erraticidade. Tema tratado no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, sob o título Há muitas moradas na casa de meu Pai, em seus itens 1 e 2. Como sempre, iniciaremos lendo a passagem evangélica que gerou a reflexão do tema. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vô-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido, e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Isso se encontra no Evangelho de João, no capítulo 14, versículos 1 a 3. E logo em seguida acrescenta o codificador. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade. Tenho certeza, queridos ouvintes, que a primeira pergunta que surge ao ouvir esta informação de Allan Kardec é: o que é erraticidade na doutrina espírita? Em O Livro dos Médiuns, capítulo 23, no vocabulário espírita, a erraticidade é definida como o estado em que se encontram os espíritos errantes ou erráticos, isto é, não encarnados e em processo de evolução durante o intervalo de suas existências corporais. A respeito deste assunto, vamos encontrar em O Livro dos Espíritos, em seu capítulo 6 da segunda parte, sob o título da Vida Espírita, as seguintes informações. Pergunta 224. O que é a alma no intervalo das encarnações? Resposta: espírito errante, que aspira a novo destino, que espera. Pergunta 224A. Quanto podem durar esses intervalos? Resposta: desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Propriamente falando, não há extremo limite estabelecido para o estado de erraticidade, que pode prolongar-se muitíssimo, mas que nunca é perpétuo. Cedo ou tarde, o espírito terá que volver a uma existência apropriada a purificá-lo das máculas de suas existências precedentes. Pergunta 226. Poder-se-á dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? E a resposta: sim, com relação aos que tenham de reencarnar. Não são errantes, porém, os espíritos puros, os que chegaram à perfeição. Esses se encontram no seu estado definitivo. E comenta o codificador: no tocante a qualidades íntimas,
os espíritos são diferentes ordens ou graus, pelos quais vão passando sucessivamente à medida que se purificam. Com relação ao estado em que se acham, podem ser encarnados, isto é, ligados a um corpo, errantes, isto é, sem corpo material e aguardando nova encarnação para se melhorarem, espíritos puros, isto é, perfeitos, não precisando mais de encarnação. Na erraticidade, o espírito progride? Isso é a pergunta 230. Resposta: pode melhorar-se muito. Tais sejam a vontade e o desejo que tenha de consegui-lo. Todavia, na existência corporal é que põe em prática as ideias que adquiriu. Pergunta 231. São felizes ou desgraçados os espíritos errantes? Mais ou menos, conforme seus méritos. Sofrem por efeito das paixões cuja essência conservaram, ou são felizes de conformidade com o grau de desmaterialização a que hajam chegado. Na erraticidade, o espírito percebe o que lhe falta para ser mais feliz, e desde então procura os meios de alcançá-lo. Nem sempre, porém, lhe é permitido reencarnar como fora de seu agrado, representando isso para ele uma punição. Após estas informações, você, amiga e amigo ouvinte, poderia perguntar: Ricardo, onde fica o umbral em tudo isto? Iniciaremos respondendo a seguinte questão: o que é o umbral segundo o Espiritismo? O umbral é citado na obra Nosso Lar, de André Luiz, e se refere a um estado ou lugar de transição para onde os espíritos que não souberam aproveitar a oportunidade de evolução na Terra são encaminhados provisoriamente. Podemos concluir com as respostas dadas a Allan Kardec pelos espíritos que eles designam como erraticidade a região espiritual que envolve a Terra e onde se encontram os espíritos de diversos graus de evolução que têm em comum a necessidade de reencarnar. O umbral citado por André Luiz seria uma região localizada dentro da erraticidade, onde se encontram os espíritos que contraíram graves débitos em suas últimas encarnações. Acompanhemos a descrição do umbral dada por Lísias, instrutor de André Luiz, que informa: o umbral começa na crosta terrestre. É a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram a atravessar as portas dos deveres sagrados, a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Assim é que mantidos são o mesmo ódio aos adversários e a mesma paixão pelos amigos, mas nem o ódio é justiça, nem a paixão é amor. Tudo o que excede, sem aproveitamento, prejudica a economia da vida. O umbral funciona, portanto, como região destinada a esgotamento de resíduos mentais, uma espécie de zona purgatorial, onde se queima a prestações o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado, menosprezando o sublime ensejo de uma existência terrena. Umbral é região de profundo interesse para quem esteja na Terra. Concentra-se aí tudo que não tem finalidade para a vida superior. E note você que a providência divina agiu sabiamente,
permitindo que se criasse tal departamento em torno do planeta. Há legiões compactas de almas irresolutas e ignorantes que não são suficientemente perversas para serem enviadas a colônias de reparação mais dolorosa, nem bastante nobres para serem conduzidas a planos de elevação. Representam fileiras de habitantes do umbral, companheiros imediatos dos homens encarnados, separado deles apenas por leis vibratórias. Não há de se estranhar, portanto, que semelhantes lugares se caracterizem por grandes perturbações. Lá vivem, agrupam-se os revoltados de toda a espécie. Nosso lar tem uma sociedade espiritual, mas esses núcleos possuem infelizes, malfeitores e vagabundos de várias categorias. É zona de verdugos e vítimas, de exploradores e explorados. Após estes esclarecimentos de Lísias, voltemos às elucidações do codificador no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, objeto de nossos estudos, que afirma: conforme se ache este o espírito mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha. Enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplendente claridade e do espetáculo sublime do infinito. Finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes insulado, sem consolação, separado dos que constituíam objeto de suas afeições, pena sob o guante dos sofrimentos morais, o justo, em convívio com aqueles a quem ama, flui as delícias de uma felicidade indizível. Como podemos observar, Allan Kardec, ao descrever o estado dos espíritos necessitados de reencarnar, apresenta a população que vive nas diversas regiões espirituais que compõem a erraticidade terrestre. Logo, podemos, a título de estudo, dividir a erraticidade em duas regiões: a umbralina, onde se encontram os espíritos que sofrem as consequências dos seus atos contrários às leis divinas, e a das colônias espirituais, onde se encontram os espíritos que, após o arrependimento, foram encaminhados pelos benfeitores espirituais para recuperação, tratamento e aprendizado. Buscando ainda as informações trazidas pelos autores espirituais, vamos encontrar as que indicam que dentro das regiões umbralinas ou de sofrimento existem áreas específicas onde se aglutinam espíritos com os mesmos débitos. Citamos como exemplo o Vale dos Suicidas, descrito pelo espírito Camilo Castelo Branco na psicografia de Ivone do Amaral Pereira, que conta a sua dolorosa experiência após a desencarnação. Eis o que narra Camilo. Precisamente no mês de janeiro do ano da graça de 1891, fora eu surpreendido com meu aprisionamento em região do mundo invisível, cujo desolador panorama
era composto por vales profundos, a que as sombras presidiam, gargantas sinuosas e cavernas sinistras, no interior das quais uivavam, quais maltas de demônios enfurecidos, espíritos que foram homens, dementados pela intensidade e estranheza verdadeiramente inconcebíveis dos sofrimentos que os martirizavam. Nessa paragem aflitiva, a vista torturada do Grilheta não distinguia sequer o doce vulto de um arvoredo que testemunhasse suas horas de desesperação. Tampouco paisagens confortativas que pudessem distraí-lo da contemplação cansativa dessas gargantas onde não penetrava outra forma de vida que não a traduzida pelo supremo horror. São encontrados também na região umbralina diversos postos de serviço para auxílio aos espíritos sofredores. Em matéria publicada pelo saudoso Gerson Simões Monteiro no site O Consolador, sob o título As diversas colônias e postos de auxílio no mundo espiritual, encontramos as seguintes informações. Os postos ou núcleos de auxílio estão situados nas esferas inferiores da região espiritual. Representam um campus avançado de uma colônia espiritual, conforme nos informa Conan Doyle, na obra História do Espiritismo. Citaremos, prezados ouvintes, a título de exemplo, 2 deles. Posto de Socorro Campo da Paz. É um posto de socorro localizado em pleno umbral, que tem como missão receber espíritos enfermos, mais desequilibrados do que maus, pelo choque da morte física, pelo apego relativo que ainda demonstram ter a pessoas e coisas deixadas na crosta. Essa informação está no livro Os Mensageiros, ditado pelo espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier e publicado pela FEB. Nesse posto, os desencarnados são recebidos, tratados, reajustados e depois encaminhados a outros planos. Muitos desses espíritos chegam ao núcleo de auxílio completamente dementados, alheios à realidade do lugar onde estão inseridos. Muitos permanecem em estado de profundo sono. Posto de auxílio móvel, Casa Transitória de Fabiano. A finalidade essencial da Casa Transitória é prestar auxílio urgente e, devido à sua localização em plena região trevosa, sofre permanente cerco de espíritos desesperados e sofredores, condenados pela própria consciência à revolta e à dor. É um abrigo móvel que, para garantir suas defesas magnéticas, exige grande número de servidores e de amigos piedosos, que aí permanecem dia e noite ao lado do sofrimento. Informa o espírito André Luiz no livro Obreiros da Vida Eterna, psicografado por Francisco Cândido Xavier e editado pela FEB, que o trabalho dessa casa é dos mais dignos e edificantes. E fora das regiões umbralinas, mas dentro do plano espiritual da erraticidade terrestre, vamos encontrar as colônias espirituais. Os espíritos que não estagiam nas zonas de sofrimento ou aqueles que delas são resgatados passam a viver nas colônias espirituais, também chamadas de comunidades espirituais, cidades espirituais. São cidades estruturadas em edifícios de natureza sólida, sobre terreno fértil e vegetação com estreita semelhança ao que se conhece na crosta, e podem ser de tipos diversos, tais como socorristas, correcionais,
de estudo, de desenvolvimento das artes, de pesquisas no conhecimento científico e muitas outras. São numerosas as colônias espirituais, mas vamos citar apenas, prezados ouvintes, as duas mais conhecidas, por serem detalhadas nas obras de André Luiz e de Ivone do Amaral Pereira. São elas: A Cidade Espiritual Nosso Lar. A cidade espiritual mais conhecida dos leitores espíritas é Nosso Lar, apresentada nos livros do Espírito André Luiz. Abaixo relatam-se as descrições apresentadas no próprio livro. Colônia consagrada ao trabalho e ao socorro espiritual, nela habitam homens e mulheres, jovens e adultos, que já se desvencilharam do corpo físico e que, após o decurso de estágio de serviço e aprendizado, voltam a reencarnar para atividades de aperfeiçoamento. A colônia se divide em áreas sob a responsabilidade de 6 ministérios, quais sejam o da regeneração, do auxílio, da comunicação, do esclarecimento, da elevação e da união divina. Cada ministério está sob a orientação de 12 ministros. Na praça central há o ponto de convergência, onde fica a governadoria. A rigorosa observância da ordem e da hierarquia, no sentido que nenhuma condição de destaque é obtida por meio de favor, decorrendo necessariamente do merecimento. Contudo, no planeta, o mérito é aferido pelo resultado, enquanto nas colônias, sem a visão limitada dos homens, conta-se mais o progresso realizado que a estagnação de uma posição moral e intelectiva, ainda que relativamente superior. Colônia Correcional da Legião dos Servos de Maria. O livro Memórias de um Suicida, relatado pelo espírito Camilo Cândido Botelho, pela mediunidade de Ivone do Amaral Pereira, descreve a colônia correcional da Legião dos Servos de Maria, uma obra evangélica e assistencial que atende suicidas. Os seus dirigentes e servidores agem em nome de Maria Santíssima, sua mentora e orientadora espiritual. A colônia é representada por uma fortaleza, cercada por um conjunto de muralhas fortificadas, situada em região triste e desolada, envolvida em neblinas, como se toda a paisagem fora recoberta pelo sudário de continuadas nevadas, conquanto oferecendo possibilidades de visão. Essa fortaleza lembra os castelos medievais, com fosso, torres e ponte movediça. Dentro da fortaleza, há inúmeros edifícios com seus respectivos departamentos de serviços, que se desdobram, constituindo uma verdadeira cidade nas regiões trevosas, oferecendo ao espírito suicida a assistência necessária ao começo do seu reerguimento moral. Para encerrar, transcrevemos palavras de Emmanuel em trecho da mensagem Rasgando Véus, que inicia a obra Obreiros da Vida Eterna de André Luiz. Diz ele: o Espiritismo começou o inapreciável trabalho de positivar a continuação da vida além da morte, fenômeno natural do caminho de ascensão. Esferas múltiplas de atividade espiritual interpenetram-se nos diversos setores da existência. A morte não extingue a colaboração amiga, o amparo mútuo, a intercessão confortadora, o serviço evolutivo. As dimensões vibratórias do universo são infinitas, como infinitos são os mundos que povoam a imensidade. Ninguém morre. O aperfeiçoamento prossegue em toda parte. A vida renova, purifica e eleva os quadros múltiplos de seus servidores, conduzindo-os vitoriosa e bela à união suprema
com a divindade. E assim encerramos o nosso programa, desejando a você que nos ouve muita paz, amor, harmonia e esperança. Lembramos que os programas são reprisados aos sábados às 5h30 e aos domingos às 20h. Acompanhe a programação da nossa Rádio Rio de Janeiro e tornem-se colaboradores do Clube da Fraternidade. Fiquem com Deus e até o próximo programa, se Deus assim o permitir. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida.